No fundo do Mar Báltico repousa um segredo perfeito demais para ser natural e antigo demais para ser moderno. Por décadas, ele permaneceu em silêncio, visível apenas como uma sombra estranha no sonar. Mas quando mergulhadores finalmente o encontraram, a verdade que descobriram não era simplesmente uma história esquecida, era uma revelação que a humanidade jamais deveria ter desvendado. Nossa história começa, como muitos bons mistérios, com uma equipe de destemidos oceanógrafos e caçadores de tesouros. Em junho de 2011, a empresa sueca de salvamento Ocean X Group estava explorando o fundo do Mar Báltico entre a Suécia e a Finlândia. Eles não estavam em busca de naves alienígenas antigas. Na verdade, estavam atrás de naufrágios e cargas perdidas. Equipados com tecnologia de ponta, projetada para penetrar nas águas geladas e escuras do mar, seus equipamentos visavam revelar o que jazia oculto há séculos. O que eles encontraram naquele dia, porém, não foi um naufrágio centenário cheio de ouro. Foi algo totalmente inesperado. O sonar da equipe captou um objeto circular imenso com cerca de 60 metros de diâmetro, a uma profundidade de aproximadamente 87 metros. Mas o que o tornou ainda mais intrigante foi o fato de que não se tratava apenas de uma mancha difusa. O objeto possuía características extremamente distintas. Era quase perfeitamente redondo, com o que parecia ser uma longa pista plana ou uma marca de arrasto que se estendia por cerca de 300 metros. Para uma equipe acostumada com os contornos irregulares de navios naufragados e formações rochosas naturais, aquilo era algo completamente novo. O choque foi imediato. O que poderia ser aquele estranho objeto? No fundo gelado do Mar Báltico, algo estava oculto, à espera de ser revelado. A princípio, ninguém poderia imaginar a magnitude do segredo que ali repousava. Tudo começou com uma simples reflexão de sonar que captou uma forma misteriosa, algo que se destacava da imensidão do fundo marinho. A princípio, a descoberta foi tratada como uma mera anomalia, mas logo a curiosidade tomou conta do mundo e o que antes parecia uma sombra tornou-se uma das maiores obsessões do século XXI. Os oceanógrafos da Ocean X, uma equipe de especialistas em exploração subaquática, eram os responsáveis por essa revelação. Peter Lindbergh, cofundador da equipe, comparou o objeto a um cogumelo gigante, ou até mesmo a uma grande torre surgindo das profundezas. Mas o que era aquilo realmente? Uma formação geológica natural ou algo mais? Talvez uma construção de uma civilização esquecida? Ou, quem sabe, uma relíquia perdida da Segunda Guerra Mundial? O mundo se encheu de especulação. A teoria mais ousada sugeria que se tratava de um OVNI afundado, enquanto outros acreditavam que poderia ser um antigo artefato de uma civilização perdida ou até mesmo um projeto militar secreto. O que alimentava essas teorias não era apenas o formato circular, mas também a incrível simetria do objeto e a pista misteriosa que parecia se estender por quilômetros no fundo do mar. Com o surgimento de mais teorias e a internet fervilhando de suposições, os cientistas tinham uma missão clara: investigar, explorar e revelar a verdade. E foi nesse momento que a história ganhou uma nova direção. A Ocean X, após meses de preparação, finalmente lançou sua primeira expedição tripulada até o local da descoberta, e os resultados foram ao mesmo tempo emocionantes e perturbadores. Mergulhadores que desceram até a anomalia relataram ter visto algo ainda mais impressionante. O objeto era imenso, circular, com características que pareciam artificiais. Degraus, escadas e superfícies que não podiam ser naturais estavam ali, dando pistas de algo muito além da explicação convencional. Mas as dificuldades logo se tornaram evidentes. O fundo do mar era profundo, frio e implacável. A visibilidade era quase nula e os equipamentos de alta tecnologia não conseguiam se adaptar às condições extremas. Foi então que surgiram fenômenos que confundiram ainda mais a equipe. Equipamentos eletrônicos começaram a falhar misteriosamente quando se aproximavam demais da anomalia. Alguns afirmaram até que as luzes piscavam, que estaria o objeto emitindo algum tipo de pulso eletromagnético, ou eram apenas as condições extremas do fundo do mar? Não se sabia. Mas uma coisa era certa, e a anomalia do Mar Báltico estava se tornando mais desafiadora do que qualquer um poderia imaginar. As semanas passaram e as expedições continuaram. Mas os cientistas ainda estavam longe de uma explicação definitiva. O que era aquele imenso objeto circular? Por que ele parecia tão fora de lugar no fundo do mar? A busca por respostas estava em seu ponto mais tenso. Então, como acontece em muitas histórias de mistério, a tecnologia veio ao resgate. Com o advento de novos sistemas de sonar multifeixe de alta resolução e veículos subaquáticos autônomos, as AUVs, os cientistas foram capazes de obter imagens mais detalhadas do que nunca. As imagens revelaram algo que mudaria tudo. Não se tratava mais de uma imagem borrada ou de um relato vago. Agora, em alta resolução, o que foi visto foi surpreendente. A circularidade perfeita do objeto, os degraus, a pista, tudo estava ali, claro e irrefutável. Então veio a revelação. O
que parecia ser um OVNI afundado ou um dispositivo nazista secreto não era nada disso. A anomalia do Mar Báltico era, na verdade, uma formação geológica natural. Uma enorme formação basáltica esculpida por forças geológicas e glaciais antigas. A simetria, os degraus, a pista, tudo isso era produto de processos naturais moldados ao longo de milênios. Mas o que tornava isso ainda mais intrigante não era apenas o fato de ser uma rocha natural, mas o fato de ela estar tão bem preservada e ser tão incomum em sua aparência. A formação era tão simétrica que parecia ter sido criada intencionalmente, como se alguém tivesse esculpido uma estrutura ali. Mas não havia ninguém, era a natureza em sua forma mais poderosa e ainda assim misteriosa. Enquanto os cientistas se regozijavam com sua descoberta, uma verdade ainda mais inquietante começou a se revelar. A anomalia do Mar Báltico não era apenas um objeto fascinante, ela era um lembrete das forças invisíveis que moldam nosso planeta. Ela havia permanecido oculta por tanto tempo, protegida pela profundidade do mar, apenas para ser trazida à tona por uma combinação de tecnologia avançada e determinação. E isso, em última análise, dizia muito sobre os oceanos, sobre o que ainda nos falta entender sobre o nosso planeta. Mas há uma outra camada nessa história. O fato de essa anomalia ter sido ocultada por tanto tempo nas profundezas também nos lembra da fragilidade do nosso ecossistema marinho. O Mar Báltico, uma das águas mais sensíveis do planeta, tem sido afetado por práticas humanas como a poluição e a eutrofização. A revelação da anomalia, portanto, não é apenas uma descoberta geológica, é um alerta sobre as mudanças invisíveis que estão ocorrendo nas profundezas do oceano. E se essa revelação já te surpreendeu até aqui, deixe o seu like para que mais pessoas descubram essa história junto com você. Pois, enquanto o mistério foi resolvido, o verdadeiro mistério continua. O que ainda resta por descobrir nas águas profundas que ainda não foram exploradas? O Mar Negro, o Golfo do México, vários fiordes e áreas costeiras enfrentam ameaça e aos semelhantes. O Mar Báltico, em muitos aspectos, é um microcosmo, um reflexo do que pode acontecer em maior escala se não abordarmos essas questões globais. A história da anomalia, portanto, torna-se um poderoso chamado à ação. Ela nos incita a investir mais em oceanografia, a desenvolver tecnologias ainda mais avançadas para o mapeamento e monitoramento de águas profundas e, fundamentalmente, a redobrar nossos esforços para proteger esses ecossistemas vitais. Que outros segredos, que outros avisos estarão escondidos nas profundezas, aguardando que desenvolvamos as ferramentas e a vontade para encontrá-los. A anomalia do Mar Báltico pode não ser uma nave espacial, mas sua verdadeira identidade revela uma descoberta muito mais impactante. É uma maravilha natural, moldada por forças inimagináveis ao longo de eras e um lembrete silencioso e severo do frágil equilíbrio do nosso planeta. O mistério foi resolvido, mas a verdade mais profunda e inquietante que ele revela sobre nossos oceanos e nossa responsabilidade em relação a eles está apenas começando a se desenrolar. E na realidade, isso é até mais grave do que imaginávamos. O que você pensa sobre a anomalia do Mar Báltico? Você esperava a presença de alienígenas ou acha a explicação científica mais interessante? Conte pra gente nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever para mais análises profundas como esta e ativar o sininho de notificação para não perder o próximo vídeo. Obrigado por assistir